quando você fala ou se esforça em falar o italiano, você melhor acolhido, seja pela comunidade, como também pelos órgãos públicos. Olá, estamos começando agora mais um podcast Imperador e hoje eu estou aqui com a Cleonice Bassi. Ela que no início ela teve um pouquinho de medo e receio de quase não comprou o curso, porque era a primeira vez que era um curso à distância e um curso online. Mas por sorte ela está aqui hoje, já finalizou o curso, hoje é Imperadora, que é um nome carinhoso que a gente dá para os nossos alunos que finalizam o curso, que já se comunicam em italiano, que já conseguem falar ele em italiano. E, Uhum. Cleonice, conta pra gente um pouquinho quem é a Cleonice, onde é que você mora e onde é Sim. que surgiu esse desejo de aprender italiano? Como é que foi isso? Aham. Bem, eu moro em Campinas, que é uma cidade grande do estado de São Paulo, 1.200.000 habitantes. Ah, o meu interesse pelo idioma era a busca da minha cidadania italiana, porque eu tinha esse objetivo de obter a cidadania italiana e, por princípio, eu considerava que o mínimo que eu podia fazer era aprender o idioma, né? Então, foi basicamente este o motivo. E também porque eu gosto muito das músicas italianas e meu marido é filho de italianos, então eu sou bisneta de italianos, então tem também esse fator familiar. Sim, entendi. E você já tirou já tirou a sua cidadania? Sim, eu obtive a minha cidadania nesse ano, né? Eu morei na Itália há alguns meses, desde o início do ano, retornei Que a legal. Campinas no meio do ano e posso dizer que o curso do Silvano foi uma importante ferramenta para mim, para eu conseguir justamente me comunicar bem na Itália. E o curso te ajudou até a tirar a cidadania, então também, né? Porque imagina que lá você meio que fez o processo de cidadania lá na Itália, né? Sim, o curso, inclusive, me capacitou a não só conversar com os vizinhos, né, porque eu estava numa zona residencial ali na província de Livorno, como também, especialmente, me comunicar no Comune, não é? Sim. Então, foi fundamental para mim. Eu acho que foi um diferencial, eu posso dizer é uma impressão minha, mas eu acho que quando você fala ou se esforça em falar o italiano, você melhor acolhido, seja pela comunidade, como também pelos órgãos públicos. Sim, a recepção é outra, né? Quando a gente está lá na Itália tentando falar italiano, por mais que a gente erre algumas palavras, eles tratam a gente de uma maneira diferente, né? Eles conversam e tal. Sim. E você foi sozinha? Como é que foi lá? Foi com um grupo? Então, eu fui sozinha, né? Apesar que eu compartilhei a casa com uma amiga, né? Porque o custo de vida, não o custo de vida de mercado, aí eu acho que às vezes até um pouco mais baixo do que pelo menos o custo aqui de Campinas, né? Mas o aluguel na Itália é bem caro para os nossos padrões. Então, eu dividi o apartamento com uma amiga lá. Sim, e também porque a gente ganha em real aqui, né? Tem que pagar lá Exatamente. seis vezes a mais, daí fica mais difícil, né? Porque se for. Tem que converter. É. Agora, se ganhasse em euro, é outra conversa, né? Se você ganha em euro, Sim, acredito que, pelo que a gente conhece, não é muito mais caro do que aqui. sim, Na sim. verdade, em alguns lugares até mais barato, mas. É, Aham.
E teve que ter coragem, né, para ir lá meio que sozinha. Essa amiga você conheceu lá? Você não conhecia Essa lá? amiga, essa amiga, veja, eu conheci lá. Ela mora em Portugal. Ela também, ela estava na Itália também para obter a cidadania italiana, não é? Então, aí, assim, o custo ficava melhor porque a gente dividia as despesas, né? Pois é, e tem gente que vai para trabalhar na Itália, tem gente que vai para tirar a cidadania e não estuda italiano, né? É, eu admiro muito você que foi para lá sozinha, mesmo já estudando italiano, falando italiano. Eu acho que, não sei se você terminou o curso lá ou aqui no Brasil. Como é que foi? Você terminou lá? Ah, eu terminei o curso no Brasil, Ah, que porque bom. eu já tinha essa meta desde 2018, que eu obtive e corrigi toda a documentação dos meus antenatos, então eu já tinha esse objetivo de ir, então foi algo muito bem planejado, né? Eu acho que é até um pouco curioso também para a audiência que está nos assistindo. Quanto tempo você preparou os materiais antes, os documentos? Quanto tempo você precisou ficar lá até conseguir a sua cidadania? Como é que foi isso? Olha, veja, na documentação eu sou descendente de italiano por parte de mãe, seja por parte do, da mãe dela como do pai dela, né? Por parte do meu pai, meu pai descendia de espanhóis e portugueses. Então, havia muito erro na grafia dos nomes. Sim. Então, eu posso dizer que para você, pelo menos essa é a minha experiência, para eu conseguir ter tudo corrigido, eu demorei de 4 a 5 meses, né, para corrigir toda a documentação. Então, quando eu fui para a Itália, eu tinha certeza que toda a minha documentação estava corrigida. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a pessoa que vai para lá achando, mas é só um errinho, vão deixar passar. Acho que dependendo do comune que você estiver, pode até acontecer de deixarem passar um erro ou outro, né? Mas eu não quis correr esse risco, né? E por lei, você tem que permanecer na Itália por 6 meses, né? Mas o meu processo andou rápido, eu diria que andou rápido. Em 4 meses eu já tinha a minha cidadania e meu passaporte, né? Mas considerando justamente que não havia nenhum erro na minha documentação, né? Sim. Ótimo, é muito importante isso, né? E lá na Itália, você foi para lá falando italiano. Como é que foi chegar lá conseguindo se comunicar em italiano? O que que você pensava quando chegou o momento de ir para a Itália? Foi a primeira vez que você foi? Eu conheci a Europa pela primeira vez em janeiro de 2020, exatamente um pouco antes da pandemia, né? Eu Sim. viajei por 45 dias em vários países da Europa, inclusive a Itália, né? Então, eu vou te dizer que eu não tinha medo de me comunicar. E contando um pouquinho a jornada do curso em si, né? Como é que você conheceu o professor Silvano? Eu já assisti alguns vídeos dele no YouTube, né? E num desses vídeos eu vi justamente que ele tinha um curso. Eu fiz aquela jornada de 15 dias, né? Fiz assim, com bastante atenção, com bastante empenho. E antes de adquirir o curso, eu conversei com uma amiga minha que tinha já feito, acho que no ano anterior, o curso dele, e porque ela ia fazer turismo na Itália e ela fez o curso dele. E ela me deu um feedback muito positivo, né? Ela falou, olha, realmente vale muito a pena. Então, com esse testemunho dela, digamos assim, aí eu comprei o curso, comecei
a fazer as aulas e eu seguia o método corretamente. Muito embora às vezes você fala, mas que chato, ter que ficar repetindo, Hum. né? Mas é importante porque muitas vezes te falta a palavra, te dá um branco, né? E quando você faz essa repetição, pelo menos para mim funcionou assim, e essa forma de escrever, eu tenho um caderno super grosso que eu usava, né, para fazer as aulas, então me ajudou muito a assimilar o idioma. E o que que você mais gostava no método como um todo? O que que fez até, porque Ai, queira ou não queira, apesar de você ter a dúvida e perguntar para a sua amiga, né? Você fez a uhum. jornada dos 15 dias, né? O que que você gostou ali já lá nos 15 dias gratuitos, no caso, no curso de 15 dias, o que que te inspirou a continuar, no caso? Eu acho que, em primeiro lugar, foi a forma empática com que o Silvano transmitia o conhecimento dele. Então, eu acho que é, ele me passou muita confiança. E também, assim, o fato dele compartilhar a experiência dele, né? Dele ter morado na Itália. Então, para mim, ele de fato viveu na pele a dificuldade de estar num país estrangeiro, né? E ter a necessidade de se comunicar. Então, e também na prática desses 15 dias, eu vi que eu conseguia memorizar, eu conseguia é, render, digamos assim, né? Sim, é isso que a gente proporciona nessas aulas gratuitas, né? Dá um gostinho do método e, de fato, a pessoa sentir que está evoluindo. Porque isso faz ela Aham. continuar. É diferente de quando tem gramática no começo, fica muito maçante, né? Você já tinha estudado italiano antes ou não? Primeira vez? Não, não, eu nunca tinha estudado. Meu marido, por exemplo, a língua materna dele é italiano, mas em casa ele nunca falou em italiano comigo. Então foi o meu. Eu só tinha contato com a língua através das canções, né, em italiano, porque eu sempre gostei, né? E alguma expressão ou outra que a minha mãe falava, que hoje eu vejo que aquilo que ela falava são expressões bastante usadas até hoje pelos italianos, né? Mas eu nunca tinha estudado. Por exemplo, eu quando eu estudei o inglês, eu tive certa dificuldade, né? Já o italiano, não, assim, estudar italiano é prazeroso para mim, né? E Tanto inglês também que foi prazeroso? Como é que foi aprender não, inglês? não foi, não foi E por que, prazeroso o que você acha inglês. que tem essa diferença? E de aprender É, italiano é uma coisa prazerosa, e inglês não? olha, é interessante, por exemplo, assistir às aulas do Silvano parecia que você tinha um professor na sua casa, empático, que conhecia as dificuldades do aluno. E eu tenho um certo trauma com o inglês, porque eu sou formada em administração de empresas, mas antes eu fui estudar letras, né, e com habilitação em inglês. E tinha uma professora, justamente, que ela era muito rígida, sabe? Era tipo assim, ou você fala inglês, né? Então ela não tinha justamente essa empatia. Tanto é que eu chegou no final do primeiro ano, eu tranquei o curso e falei, não quero mais saber de inglês, né? Então eu acho que o professor tem um papel fundamental no estímulo ao aluno, sabe? Esse estímulo faz com que você se sinta motivado, né? Então, por isso que talvez eu tenha me adaptado tanto. Também a forma do Silvano, que ele põe o menininho dele junto, sabe? Parece alguém da família, assim, da nossa família, né? Então, realmente eu me identifiquei com o curso. E engraçado porque você comentou antes, né, que você tinha medo de ser online, que você nunca tinha feito o curso online. Agora você falou que o curso online
parece que o Silvano está dentro da sua casa, ele tem mais empatia do que um professor presencial, né? Isso que é, não quer dizer que é todos os professores assim, mas nessa comparação que você Uhum, fez com a professora que você tinha de inglês, e é engraçado uhum, porque é online, e mesmo assim parece que ele está uhum, ali presente, porque a gente construiu o curso dessa maneira também, né? Para o professor parecer que uhum, está ali junto com a pessoa, está conversando com a pessoa. Então, teve uhum. outros alunos que já falaram isso, né? Parece que o Silvano está aqui com a gente. Parece que Sim. apesar de ser uma aula Aham. gravada, traz esse sentimento. Eu acho que assim, muito mais do que é também, claro, né, o, a, a, o conhecimento que ele transmite, mas eu acho que para mim funcionou muito o que a mensagem que eu recebi dele, que era você consegue, né? Eu acreditei que eu conseguiria, né? Porque eu acho assim que é, é como se ele dissesse para mim, olha, você vai chegar lá, né? Sim, legal, muito bom. E como é que foi colocar na rotina? Foi tranquilo? Você comentou que foi prazeroso, né? Então eu imagino que foi fácil, mas porque tem gente que tem medo, né? Ah, apesar de ser rápido, aprender Uhum. italiano em 8 meses, é um curso de 8 meses, então requer uma dedicação. Como é que foi colocar na rotina? Colocar na rotina, olha, era um tempo que eu tirava para mim, né? Ah, meu filho hoje justamente mora na Itália porque ele estuda lá, ele tem 26 anos, né? E em Legal. casa éramos ele, eu e o meu marido, né? Então, E minha, uma família que ama a Itália, pelo jeito, né? O seu marido, exata, é, meu o seu marido marido veio de lá ou é não? É italiano. não, os pais dele vieram de lá, Tá, né? entendi. Eles vieram na Segunda Guerra, né? E E meu marido tem a cidadania, o meu filho também tem a cidadania. Então, era um tempo que eu tirava para mim. Eu acho que é a facilidade do curso online, porque se eu tivesse tempo de fazer de manhã, eu fazia de manhã, ou à tarde, ou à noite. Eu encaixava na minha rotina, mas todos os dias, sabe? Todos os dias, Sim. né? É mais fácil aprender Enquanto um pouquinho que todo dia do que estudar 3, 4 horas num dia, um dia da semana apenas, né? É isso que a Exato. gente... Esse método de ter que estudar todos os dias é isso que funciona para mim, no meu caso, né? Sim, perfeito. E como é que você sentiu a sua evolução? Imagina que você começou basicamente do zero, você nunca tinha estudado antes. O que que você sentiu da sua evolução depois de 8 meses, quando você finalizou o curso, quando chegou lá no final? Como é que foi? Olha, eu me senti bastante confiante e preparada para viajar sozinha, né? E Sim, de fato, na Itália, eu fiquei numa cidade minúscula que eu precisava pegar o trem para qualquer lugar que eu fosse. Eu precisava me comunicar com o taxista para ele me buscar em casa e falar a hora, etc. Eu tinha que escrever mensagem para ele, eu tinha que mandar áudio para o taxista, né? Eu tinha que saber identificar na estação de trem, e comprar bilhete, etc, etc, né? Então, eu acho que se não fosse o curso, eu teria tido bastante dificuldade, né? e o seu filho mora lá, mas você não foi, você não ficou junto com seu filho lá, ou não sei se ele está Não. morando só agora. O meu filho, ele é formado em engenharia elétrica aqui na Sim, Unicamp. Aí ele fez o mestrado. Aí ele concorreu a uma bolsa paga por um instituto de pesquisa italiano. Foi uma concorrência é, global, digamos assim, né? E ele ganhou a bolsa, né? Então, meu filho se chama Pedro, ele mora em Bolonha, faz um ano. Ele viajou em outubro do ano passado, né? E é uma bolsa de doutorado e ele vai permanecer na Itália. O curso é de 4 anos, mas o objetivo dele é
se tornar um professor na Itália, Hum, preferencialmente. que legal. E vocês pretendem morar lá também? Porque você fez sua cidadania, seu marido já tem, seu filho tem. Então, é que é assim, eu sou caçula de seis, né? Nós somos em seis irmãos, né? E o meu marido também tem filhos do primeiro casamento. Então, a nossa família está toda aqui no Brasil, né? Eu penso, em morar, sim, é o meu sonho, que a gente more na Itália, mas não logo, digamos que daqui a alguns anos, Um sim, sonho futuro né? ainda. Sim, Você já sim. teve o gostinho de ficar alguns meses lá, né? Foi bom? Foi excelente. Foi excelente, excelente. O que que você mais É, gostou lá? O que que é diferente? O que que você gosta lá? Que dá essa vontade de morar lá? ah, em primeiro lugar, a segurança. Em primeiríssimo lugar. Primeiríssimo lugar. Por exemplo, eu fazia turismo, né? Eu ia conhecer as cidades mais famosas e as menos famosas também, né? E usava o Google Maps, né? Aliás, foi lá que eu aprendi lidar bem com o Google Maps. E eu não tinha medo de andar com o meu celular em público ou no meio de tantas pessoas, né? Eu não tinha medo de andar sozinha no bosque que era vizinho à praia onde eu morava. Eu andava sozinha, né? Seja cedinho ou no cair da tarde. Então, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, a segurança, né? É, em segundo lugar, porque assim, as nossas raízes estão lá, né? Então eu tenho muito carinho. é, eu faço, por exemplo, a gente tem a nossa genealogia, então eu acho que quem eu sou é fruto de quem veio antes, né? Sim, Também, nossos né? antepassados. Então, sim, então eu tenho bastante carinho pela Itália, né? Especialmente agora que meu filho está fazendo doutorado lá, com recurso da Itália, né? Sim, Está certo que a gente, claro, que ajuda ele quando ele precisa, né? Mas é uma bolsa paga pela Itália, né? E então, o meu sogro era professor também na Itália, né? Então, acho que a gente tem um legado e também a Itália é um país assim que é, dá importância que você, se você tem a sua descendência italiana, ela propicia você ser italiano também. Não é qualquer sim. país que é assim, Não né? se- Você não se E sentia um imigrante lá, mais ou menos isso? Você não. de, de forma alguma, eu fui muito bem acolhida, muito bem acolhida. Eu não posso dizer para você, alguém me olhou, algum italiano ou italiana me olhou enviesado, com discriminação, absolutamente. Muito pelo contrário, né? É, isso é legal. Muito bacana. Por exemplo, eu É muito- conheci, eu fiquei na Toscana, né, na província de Livorno, e fui conhecer, por exemplo, Nápoles, né? Fiquei ali alguns dias. Aí, por exemplo, eu senti um pouco a dificuldade de Napoli? entender o italiano que se fala em Nápoles, porque eles falam muito rápido. E então ali eu meio que falei, opa, eu tive dificuldade de entender, né? Mas quando eu estava no norte da Itália, aí foi tudo bem. Sim, legal. Você ficou em Florença lá? Foi passear em Florença também? Sim, sim, eu fui duas vezes porque eu adoro Florença, acho que é uma das minhas cidades prediletas, né? No mundo ou na É, Itália? As cidades prediletas na Itália? Você que já viajou lá um monte de país na Europa? de tudo,
na Itália é Firenze, né? Sim. Agora, na Europa, é um lugarzinho que pouquíssimas pessoas conhecem, que é uma cidade minúscula da Áustria, que parece uma cidadezinha de gelo de conto de fadas, né? Que se chama Hallstatt. Então, Ah, são, são dois lugares assim que eu gosto muito, é Firenze e Hallstatt. sim. E você sentiu algum efeito colateral, talvez, de memória, alguma coisa desse tipo? Porque estudar italiano propicia um pouco disso, de ligar um pouquinho mais os neurônios, fazer o cérebro trabalhar um pouquinho mais. Você percebeu uma melhora nesse sentido? Olha, eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque eu acho que eu tenho mais, digamos, mais iniciativa. E, acima de tudo, eu acho que melhorou muito minha autoestima, sabe? Minha Ah, legal. autoconfiança, né? Esse foi um efeito colateral positivo, vamos dizer assim, né? Que você fez um curso para Por, aprender italiano, né? Só que foi um pouco mais do que por, isso, porque por exemplo, o meu filho estava a 300 quilômetros de onde eu morava, ele estava em Bolonha, e em algum final de semana que eu ia visitá-lo, eu tinha que pegar um trem que fazia umas 3 trocas de trem. E na primeira vez, assim, eu entrei em pânico. Eu falei, eu não vou conseguir trocar de trem 3 vezes, porque aí o meu filho fez muito bem. Ele falou, mãe, se vira. Você não fala italiano? Se vira. Essa noite eu não dormi. Eu confesso para você que eu não dormi, que eu entrei em pânico. Falei, eu não vou conseguir, né? Mesmo assim, eu encarei. Aí, ah, como que eu fiz? Eu perguntei para os italianos que estavam na estação, porque eu não sabia nem ler o quadro de aviso, sabe? Porque, por porque exemplo, você não, vai. não que você não entende italiano, mas é que é confuso, é muita coisa, né? Muito trem, É, é um pouco confuso, mesmo sabendo por, italiano. por exemplo, você vai para Bolonha, mas o trem que está anunciado ali, ele vai além de Bolonha. Você não vai ter Sim. ali que chegada em Bolonha. Aí você fala, meu Deus, mas se eu pegar esse trem, ele vai parar em Bolonha, né? E as pessoas, assim, eram muito auxiliavam, de fato. Receptivas, assim. É, sim, a ponto de me dizerem: olha, não, você vai contar tantas estações e aí você vai descer na quinta estação, por exemplo, né? Ah, então, isso me deu uma segurança. Eu falei assim: bom, se eu não souber, é só eu perguntar, né? E aí ninguém me segurou mais, né? Porque daí eu ia para tudo quanto é canto na Itália, né? De Sim. trem. Podia ter tantos cambiamentos que fossem necessários. E parece simples, né? Ah, é só me comunicar, porque aqui no Brasil a gente conversa com todo mundo. Então é muito simples. Agora, quando você chega num outro país que você não se comunica, é um negócio muito estranho. E eu tive uma Aham, experiência recente que a gente foi para a Itália e depois eu fui na França para dar uma volta lá na França. A gente foi para Disney lá, enfim, foi com meu filho. uhum, E na volta da Disney, a gente estava voltando de metrô, só tava eu e meu filho. Meu filho dormiu, porque já era tarde, uhum, e eu comecei a passar mal no metrô. Acho que eu fiquei naquelas montanhas russas lá e tudo e tal e tal. E aham, comecei a passar mal, passar mal, passar mal. E a minha cabeça começou a pensar um monte de coisa. Daí, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu filho tá dormindo. Não sei o que eu faço, tô com vontade de vomitar, vou ter que me jogar no chão. Como é que eu vou pedir uhum, ajuda? Porque eu não sei falar francês, o pessoal eu não sei falar inglês também, só falo italiano e português. uhum, Começou a vir um monte de coisa na cabeça, um desespero, um desespero, um desespero, porque se eu piorasse, eu pensei, eu vou parar no metrô, pego meu filho, deito no chão ali na estação e uhum, fico ali até melhorar. Eu aham, peguei a pensar isso, vou me encostar na parede lá e vou fazer isso, eu vou gritar aqui no chão, ver se alguém me ajuda. aham. Aí eu fui piorando, peguei uma sacola que eu tinha na bolsa, vomitei no trem, no meio Nossa. do trem, ninguém Aham, falou nada, eu também não, mas vomitei na sacola, aham, assim.
fechei, deixei ali, daí eu dei uma pequena melhorada. Uhum. Aí foi mais uns 20 minutos de viagem, eu fui daquele jeito assim. Uhum. Graças a Deus cheguei até o final, mas foi tenso, foi difícil. Foi uma hora Aham. que eu fiquei pensando que se eu pioro, se eu fico muito ruim, se eu desmaio, sei lá, imagina. Uhum. A pessoa me Uhum. acorda, fala em francês, eu não sei falar com ela. É. Ainda mais com um filho Aham. pequeno, né? Então, assim, foi tenso. Sim. Quando E a gente... você se sente, claro, você está por sua conta ainda cuidando do filho, né? É, foi uma E, experiência. e eu tenho uma outra experiência também que foi justamente graças ao curso, né? Na Itália eu precisei trocar a minha passagem aérea, né? E eu consegui fazer, e não era possível trocar pelo site, né? E eu consegui fazer por telefone, falando em italiano, com uma operadora que falava em italiano, Sim, né? Então, assim, eu acho que você falar italiano é, para mim foi fundamental, né? resolver um problema, né? Porque se você precisa resolver alguma coisa e não consegue, aí você gasta mais dinheiro, gasta mais tempo, fica se estressando, para não falar de Uhum, coisa pior, né? Então, uhum. dá uma segurança muito grande, né? E o que que você deixa de conselho, de dica para quem quer aprender italiano, para quem quer viajar para a Itália? Bem, é, baseada na minha experiência, eu acho que é aconselhável que você procure aprender o máximo possível do idioma antes de viajar para a Itália, porque isso vai te ajudar muito, né? É, para mim, funcionou muito o método que é estudar todos os dias, né? E acabei de obter o meu certificado B1, né? E pretendo prestar o exame para o nível B2 logo no primeiro semestre do ano próximo, né? Mas eu acho que justamente esse gosto pelo idioma, essa essa crença de que eu posso, foi por ter feito e ter conseguido resultado com o curso do Silvano. Mas você em 8 meses, depois que você finalizou o curso, você já conseguia se comunicar lá na Itália tranquilamente, quando você chegou lá, né? Tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. Acho que para finalizar, uma última pergunta, né? Você comentou que nunca tinha feito um curso à distância, né? Como é que foi adaptar o online? Como é que foi a plataforma de ensino? Foi tranquilo? Foi legal? O que que você achou disso? Você gostou? Como é que foi a experiência? Olha, eu não tenho nenhum, nenhuma queixa. Realmente sempre funcionou muito bem. Eu não fazia no celular, porque eu prefiro uma tela um pouquinho maior, né? Eu fazia no notebook, que é isso que eu estou conversando com você. Ah, aliás, o meu notebook eu tinha comprado há pouquíssimo tempo, né? E ele foi utilíssimo pro curso. A jornada de 15 dias eu fiz pelo celular, né? Sim. Mas o curso em si foi pelo computador. Eu tenho a minha pasta com o curso Silvano Formentin e tenho todas as lições separadamente por pasta, como você tinha explicado, que era para a gente organizar, né? Então, saber essa dica, tipo, você não deve avançar o vídeo, eu acho que você tem que, sabe, tirar aquele tempo para estudar, é para, sabe, evitar a interrupção, né? Eu acho que é importante isso. Show. Ok, muito bom, Cleonice. E esse foi mais um podcast Imperador. Se você quer continuar recebendo o conteúdo do Silvano, se inscreve no canal aqui, clica no sininho e também aqui na descrição tem alguns links importantes para você que quer continuar aprendendo italiano. Alguns dos nossos cursos, alguns dos eventos gratuitos também vão estar aqui embaixo no link da descrição. Comenta aqui o que você achou desse episódio também para mim.
que eu quero ler depois. Um abraço, tchau, tchau.